O cristianismo não se detém no caminho da evolução espiritual. A ideia de Cristo sobre a redenção do homem apenas se lançou na história do mundo. Em 2000 anos, a humanidade assimilou somente uma pequena parte, permanecendo pagã e politeísta como antes. Fixaram-se apenas, e nem sempre em forma estável, alguns conceitos nas instituições que hoje constituem o patrimônio da civilização moderna, que é a civilização cristã. Estamos ainda longe da realização completa da ideia de Cristo, aquela que os evangelhos chamam a vinda do reino dos céus. Para realizá-la, importaria que a moral de Cristo saturasse totalmente as instituições, que se formasse uma humanidade organizada sobre bases distintas e radicalmente diferentes, sobretudo nos instintos, nas normas de vida, na fé dos indivíduos. O objetivo fundamental da verdadeira ciência é o mesmo que o das religiões: a busca da verdade, e à força de a buscar, esta ciência terá de chegar necessariamente onde nunca tivera suspeitado chegar: a demonstração da ideia de Cristo. É natural que se encontrem na meta, que é a mesma, porquanto são somente distintas as rotas seguidas para alcançá-las. Por uma parte, a revelação; por outra, a observação. A verdade, que é una, não pode variar pelo fato de ser alcançada por vias diferentes. O mérito de haver primeiramente afirmado a existência da evolução espiritual corresponde ao budismo. Ao cristianismo, o de haver ensinado os meios para realizá-la. Corresponderá à ciência o de demonstrá-la, divulgá-la e, em seguida, realizá-la. O budismo antigo, ressurgido no moderno movimento teosófico, representa a ideia de reencarnação e karma, o conhecimento de métodos para encontrar uma consciência interior através das escolas do pensamento e uma primeira forma de purificação espiritual por intermédio da renúncia. Reconstruir a humanidade, reconstruindo o indivíduo. A ciência, em suas infinitas ramificações, representa a função da demonstração racional das verdades reveladas. Brindar ao mundo a maior criação do pensamento humano, a religião sintética do futuro. Projeta-se uma luz nova sobre os eternos problemas. Agrega-se algo às filosofias do passado. Uma fé viva que não está fossilizada nas mentiras convencionais, a que hoje ficaram reduzidas as mais altas idealidades. Uma fé mais próxima da nova psicologia dos tempos exerce forte pressão, e aquele que, como eu, possui uma fé, é mister que dê o testemunho da mesma. Existe na terra, sem ir buscá-lo em outras partes, um inferno constituído pelo mundo animal e subhumano, no qual tomam parte a besta, o homem de raça inferior e a miúde, também o chamado civilizado. Ao homem
corresponde-lhe organizar em nosso planeta uma forma de vida diferente, sobre a base de coordenação e não de agressão. Contudo, é muito recente a recordação e ainda muito fortes os baixos instintos, de modo que ele vive geralmente naquele mundo selvagem que desejaria apagar. Submerso em seu próprio egoísmo, não enxerga mais além do que o espaço que ocupa, e sua miopia psíquica o faz crer possível a separação do bem-estar próprio do bem-estar coletivo. Este mundo de leis naturais não conhece a justiça, que é conceito novo de um mundo mais elevado. No choque de forças inimigas em processo de contínua agressão, a ação e a reação se neutralizam. Os ideais, enquanto satisfazem uma necessidade e alcançam um benefício, abrem passagem e traduzem-se em realidade. É um fator de evolução a violência, que se manifesta para destruir-se, ou, em outros termos, é um fator transitório na grande rota da libertação. Por evolução se cumpre o milagre da transformação da força em justiça, prova evidente da relatividade e da mobilidade contínua de todas as posições da vida, prova de um transformismo ascensional de tudo e de todos. O mal e o bem são relativos ao indivíduo, à raça, ao grau de evolução. Isto anula o conceito de culpa, a menos que por culpa se entenda a ignorância que nos faz preferir a desvantagem de retroceder ou retardar a evolução, ou seja, buscar uma forma mais completa de felicidade. Quantas vezes, observando a alma humana, perguntei a mim mesmo como é possível a existência contemporânea de duas normas de vida tão diferentes. Como podem estas pretender impor-se simultaneamente e o porquê deste conflito, desta coexistência de afirmações opostas, desta contradição no coração do mesmo homem? Eu sentia seu duplo imperativo em cada ato, e em cada ato havia uma luta. De um lado, o sonho do ideal, tão belo, tão puro, tão perfeito, e do outro, o proveito imediato do utilitarismo. O homem vive, pois, em formas de transição, em níveis distintos, segundo os casos que vão da besta ao super-homem. Vive em parte no passado e em parte se projeta para o futuro, ensaiando e explorando o passo para formas mais elevadas. O mover-se e mover-se ascendendo está na essência íntima do universo.
é mistério explicar e afirmar aqui a existência de um organismo de leis. Movem-se de acordo com elas, jamais ao acaso, todas as forças do universo. Leis que são uma vontade e um conceito que é como a alma da criação. Seu imperativo expressa-se sempre nas coisas reais da vida. É sempre um fenômeno em ação e encontramo-lo invariavelmente no fenômeno, ligado à matéria, como a alma ao corpo. Encontramo-nos perante uma grande transformação que o homem pode executar em si mesmo, dirigindo-a racionalmente em harmonia com todo o funcionamento orgânico do universo. Se aquele que vive no nível da lei subhumana permanece isolado em seu egoísmo e deve lutar sem descanso contra todos, quando ascende no âmbito da lei superhumana, já não necessita lutar e nem esforçar-se, e poderá, coisa absurda no mundo inferior, depor evangelicamente as armas de ataque e defesa, e com estas a angústia da incerteza e da derrota, porque existe uma força mais poderosa sob cuja proteção se colocou e que espontaneamente o protege. Ele se encontra no meio da corrente e a corrente o leva. Sua lei é a grande lei, sua vontade é a grande vontade. Já não lhe é mistério o esforço para impor-se como exceção, pois vive harmonicamente com a vida universal. A alma humana, invadida pela febre atual do trabalho e da riqueza, exige resultados menos efêmeros, necessita para satisfazer-se de valores indestrutíveis, algo que através do tempo não mude e nem se desvaneça como uma ilusão. Dada a transitoriedade de todas as coisas humanas, somente a evolução, no vértice de um incessante transformismo pulsante de vida e de morte, constitui o que jamais será destruído. Se os resultados são esplêndidos, o atalho é áspero, difícil de achar e demanda enorme esforço. Não há conquistas grandes sem grandes esforços. A minoria preferiu a estrada mais longa e escabrosa, porém mais segura. A maioria se consome e se revolve na lama, a fim de pedir aos prazeres do mundo subhumano um pouco mais de felicidade, numa luta encarniçada em redor de resíduos mesquinhos. Não só insatisfação, mas sempre novas derrotas na inexorável balança da justiça. Quem, em troca, trabalha na senda do bem, vai acumulando créditos. Um dia, daquela mesma lei, lhe mandará espontaneamente a felicidade. Sim, um dia, daquela mesma lei, lhe manará espontaneamente a felicidade. Não se atendendo a este equilíbrio, nem à voz misteriosa da consciência que nos admoesta, nem ao furacão de reações que as forças das leis podem desencadear, algo se vai sacrificando cada vez mais ao destino inexorável.
A cadeia transmite-se de geração a geração e o déficit acumula-se até esmagar-nos. Então, no fundo de um céu tempestuoso, aparecem os profetas bíblicos que convocam à penitência. Estalam cataclismos que são como banhos de dor, e a humanidade sai purificada, como se somente na dor readquirisse seus direitos, e somente atrás de um salto tão terrível volvesse a encontrar a possibilidade de retornar ao caminho interrompido de sua evolução. A reabilitação pela dor que purifica e equilibra, que eleva e avança, que cria acima do instante fugaz. Observemos as condições de vida nos baixos níveis de evolução para encontrar aí a origem da dor. A dor nasce do regime de força e de luta necessário para a seleção e o progresso nos mundos inferiores. Não esperemos até ver-nos compelidos por esses estímulos, mas esforcemo-nos para progredir até onde nos seja possível. Anulemos, impondo-nos formas mais elevadas de vida, a fase subhumana e humana, e teremos eliminado a dor. O problema da evolução converte-se desde este momento em problema de felicidade, e assim o temos de conceber. Nossa meta será a destruição da dor. Todos os meios que realizam a evolução conseguirão esta destruição, que significa libertação. Na evolução está, portanto, a libertação. Em tudo o que represente um meio de evolução, temos de ver um caminho para a libertação. Os caminhos da libertação são múltiplos. Estudemo-los rapidamente. É mister, em primeiro lugar, uniformizar-se à lei do mundo superior que se deseja alcançar. Portanto, retidão em todos os atos, como princípio para alcançar a nobre finalidade da vida, para acelerar, mediante o esforço da vontade, a realização em si mesmo de uma lei mais elevada. É necessária a inteligência para a compreensão da vida, da missão e do trabalho que nos corresponde. É necessária a vontade para seguir o que a mente viu e não o que o interesse e o prazer quiseram. Não se requerem grandes heroísmos, senão a disputa lenta, constante e talvez mais heróica das provas cotidianas, aquelas que vão cavando na alma o sulco de novos hábitos. Uma vez assimilados no instinto, formarão uma nova personalidade. É necessário o esforço, o trabalho da evolução, especialmente no princípio, para passar do mal-estar à adaptação e desta a necessidade por costume do novo estado. Queira-se ou não, a evolução é a lei dura, porém justa, e é mister cumpri-la.
A lei reage contra aquele que resiste, infligindo-lhe a dor como castigo e acicate. Para quem a observa lutando e vencendo, a dor vai desaparecendo gradualmente. A felicidade, se é uma necessidade absoluta e um direito sagrado de todos, tem de ser conquistada com trabalho, e este trabalho é uma ordem. As leis da vida não admitem ócios, usurpações e nem arrivismos, e dão a cada um o seu justo salário. É necessário realizar a justiça com a retidão, e a justiça somente pode ser criada com o esforço humano. Não pode ser reforma social se antes não foi reforma pessoal e íntima. Não pode ser reforma social se antes não foi reforma pessoal e íntima. A dor vence-se por meio da dor, destrói-se pela aceitação, assim como se dobra um inimigo abraçando-o. Por uma lei universal de equilíbrio, de ação e reação, em um mundo onde nada se cria nem nada se destrói, também no campo das sutis qualidades morais, não se neutraliza um efeito, senão reconduzindo-o à causa para que aí encontre a sua compensação. A dor pode desaparecer com a única condição de ser saudado o débito à eterna lei de justiça. No campo moral, social, histórico, econômico, físico e químico, é sempre a mesma lei, a mesma vontade, o mesmo Deus. Somente a ignorância pode pretender o absurdo de enganá-la, esquivando-se à sua reação. Não se defrauda a lei, e quando se pecou, mais vale neutralizar o mais depressa possível a reação, sofrendo e pagando, pois, mesmo que fujamos, aquela nos alcançará sempre e onde queira. A dor, pois, eliminando a reação, saudando a dívida, obra a progressiva harmonização e efetivação da lei no eu, ou seja, determina a evolução. Concebo a dor como a reação de uma lei que tende a restabelecer o equilíbrio perturbado pelo erro. Uma lei que, respondendo a um supremo conceito de justiça, possui a função, por meio de reações, de ensinar ao homem, se bem que respeitando a sua liberdade, os verdadeiros caminhos da vida. Concebo a dor como um mal transitório que se esgota em sua função, que existe para devorar-se a si mesma. Um mal físico tem função criativa no mundo moral, porque se transforma, destilado, em instrumento de renúncia e de ascensão. É a insuspeita função biológica do patológico. Eu digo aos que sofrem, valor, porque o vencido da vida é a miúde um grande batalhador. As horas mais dignas e mais fecundas
são as da dor. Em todos os seus graus, revela o máximo esforço do ser humano. Eleva-o, ilumina-o e outorga-lhe o direito de olhar a face de Deus. A dor é energia, luta e criação. Tudo aceita para ressurgir numa felicidade maior. O homem, ante a desaparição fatal e angustiosa de todas as suas aspirações e ilusões, conserva em seu olhar o sonho vão da felicidade, jamais alcançado, que se esconde em uma realidade mais profunda e que ele não vê. O homem, ante a desaparição fatal e angustiosa de todas as suas aspirações e ilusões, conserva em seu olhar o sonho vão da felicidade jamais alcançada, que se esconde em uma realidade mais profunda e que ele não vê. O homem que invoca e ensaia todas as liberdades ignora os caminhos da libertação, busca a felicidade embaixo, aumentando seus atributos exteriores e não as qualidades interiores. A dor não é um acontecimento acidental, efeito de causas próximas e suprimível com estas, mas possui raízes profundas em um mundo onde a ciência ainda não chegou e responde a funções fundamentais de equilíbrio na economia da vida. No equilíbrio exato das leis, a dor é indispensável à vida do universo. É mister um jogo mais complexo para suprimir a dor e conquistar a felicidade. É necessário subir com Cristo à cruz e refazer sobre outras bases a vida individual e coletiva. É preciso encontrar na dor uma força amiga, cuja missão se compreenda e se utilize para a sua própria ascensão. O que interessa não é acumular poderes, mas fazer o homem. É inútil predicar ou pretender forçar a história e a evolução. É inútil pedir à alma coletiva uma consciência imediata e provisória, que somente poderá fazer amadurecer as largas provas e as grandes dores. Tão somente quando este nosso sistema nervoso
que é o substrato do organismo mais profundo, a alma, desenvolver-se tanto que a máquina animal, para cujo serviço se lhe converte em cárcere, a tal ponto que terá franqueado as suas barreiras, somente então o homem perceberá também as leis morais, assim como hoje, com suas descobertas, começa a vislumbrar as leis da matéria. As leis morais existem, mas estão ainda à espera de seu Newton que as demonstre. Um dia, a vida do justo será uma necessidade universal, porque é consequência de uma lei demonstrada e palpável, com suas sanções comprovadas, com seus efeitos insuprimíveis, e que, como tal, governará na realidade a vida imposta como uma obrigação a todo ser racional. Toda a vida se acha empenhada no esforço de forjar seu produto mais elevado, no grande trabalho da última síntese. De um mundo que luta e de dor a alma renasce em luz nova e respira a atmosfera rarefeita das grandes alturas. Antes de empreender o grande voo, há um ponto no qual a alma se retarda em vacilação e incerteza, o ponto neutro do transformismo. A vida se desenvolve então como um canto cheio de nostálgica tristeza, formada por todos os sonhos dispersos no vazio do nada. E como folhas murchas do outono, caem, uma após outra, as ilusões e as miragens. É heróico arcar com o peso de uma ideia grande, este peso que esmaga, assusta e oprime, com uma sensação de desproporção e de miséria. Como conceber a sensação de vertigem que dão certas alturas à natureza humana e a triste solidão da alma diante da desmesurada inconsciência das massas, mercê da insuficiência de um mecanismo sensorial e cerebral que não consegue agarrar a parte mais verdadeira e mais profunda da vida? Depois, a luta para ascender sozinho, a desvinculação atroz dos laços da animalidade, que com frequência constituem integralmente a vida. Atrás de cada vitória, a vertigem de uma altura maior, até que apareça um novo mundo de grandiosidade arrebatadora. Quem busca provas racionais para encontrar a alma, atesta a sua própria involução. A alma, como Deus, não se demonstra, é sentida e é alcançada dentro de nós mesmos, por intuição e não por um esforço exterior de raciocínio. Nenhuma criação é possível sem trabalho e sem dor. A natureza do espírito é positiva, criadora. Sua necessidade suprema é dar-se e doar-se. Seu gozo é o altruísmo, o sacrifício. Ou a dor ou a renúncia. Eis a exigência da evolução, e a evolução é a vida.
limitemo-nos deliberadamente a uma ordem de ideias ocidentais e científicas e chegaremos à realização do yoga com os meios da nossa própria psicologia. A dor, contra a qual de nada valem a riqueza, a ciência e o poder, entra inexoravelmente em todos os lugares e sabe fazer-se sentir também naqueles que ignoram sua função evolutiva, impondo-se incondicionalmente a todos. A dor oprime, cerra todas as vias de expansão para o exterior, obriga o impulso da vida a retirar-se em ordem sobre si mesmo para buscar novos refúgios em outras direções, usando rumos inexplorados. Cada vez que a dor aperta e parece reduzir a vida, algo se reconquista numa forma diferente, que, em compensação, a engrandece. Percebemos que a dor nos separa e nos livra de um invólucro denso de apetites e sensações, que a alma se levanta para um mundo maior, à medida que nos vamos despojando da animalidade, que se dilata numa potência mais vasta de percepção, numa forma de vida mais intensa, numa realidade cada vez mais profunda. Uma vida de provas pode conter grandes compensações no mundo do espírito. A dor é desta maneira um grande estimulador e excitador de rebeliões nas quais a vida espiritual se revela. O homem é sempre livre para usar com responsabilidade própria as forças naturais, podendo retroceder até o abismo, se não quiser esforçar-se pessoalmente para realizar sua libertação. Estamos num mundo novo, onde as leis biológicas se transformaram e a dor, o terrível inimigo, perdeu muito da sua virulência. Soa o hino da redenção, felizes os que choram. Aqui a dor não é mais dor, a lei permanece, mas é a lei santa do sacrifício. O conceito de dor mal e dor dano se transforma no de dor redenção, dor trabalho, dor útil, dor gozo, dor bem, dor paixão, dor amor, por graduações sucessivas numa contínua ascensão. Depende de nós o saber ascender para vencer a dor, o saber sofrer reagindo na forma mais elevada, extraindo do tormento da vida o proveito máximo do espírito. Meu ideal humano não é o super-homem de Nietzsche, figura primitiva do herói da força, mas o super-homem em quem a vontade do dominador, a inteligência do gênio, a hipersensibilidade do artista e, sobretudo, a bondade do santo se tocam e se fundem. É completo o gozo do espírito que aceita o beijo divino que se inclina para ele em labareda de amor.
A superconsciência é sempre consequência da dor criativa da renúncia. É sempre o último termo de uma evolução dos instintos, dos desejos e das paixões. O conhecimento das grandes verdades, a solução das últimas interrogações, confere uma grande calma interior, a paz de quem viu a meta, o último termo a que a alma aspira. O super-homem emerge do mar, cuja tempestade já não o envolve. Venceu o mundo que já não pode mais violar sua liberdade, deter seu trabalho, nem alterar a realização da sua vontade. É função do amor criar, conservar e proteger. As forças destruidoras do egoísmo são absorvidas e anuladas gradualmente num crescimento de altruísmo e de sacrifício pelas forças criadoras do amor. O superamor do santo é para ele uma satisfação real e elevadíssima, a ponto de recompensar-lhe toda a heróica renúncia. Na solidão dos silêncios sem fim, o santo ama. Sua alma hipersensível abre-se a todas as vibrações do infinito, num arranco impetuoso e frenético para a vida de todas as criaturas irmãs. No mistério de sobre-humana paixão, Cristo sofrendo abre de par em par os braços na cruz, e São Francisco, no alverne, abre seus braços a Cristo. O super-homem, que é um tipo psíquico excepcional e que, julgando segundo o critério do nosso mundo, transborda as unidades de medida comum, foi sumariamente degradado para o anormal.
devido à sua aparente neurose, foi grosseiramente confundido com o patológico. Pretende-se incluir no anormal todo aquele que se excetua à maioria dos casos e à mediocridade geral, ao tipo humano mais comum de valores duvidosos. A pesquisa no supranormal, o ensaio de novos estados de consciência e a delicada espiritualidade deste tipo humano significam uma antecipação do futuro. Socialmente, pode representar, se orientadas suas energias e utilizadas as suas qualidades raras, um precioso fermento de sensibilidade e atividade, um raio de luz no meio da massa trevosa dos medíocres, dos sãos e dos normais, nos quais predominam a inércia e as funções animais, pois o seu mais alto ideal é a reprodução e a nutrição. Pedimos à ciência que nos dê o conceito científico da virtude, extintas ou em vias de extinção, as nossas inadequadas virtudes tradicionais e convencionais, pois correspondem a posições espirituais já demasiado afastadas das nossas. Pedimos à ciência que nos diga o que devemos elevar ou rebaixar na escala dos valores morais, apontando-nos o que é detestável e punível. Pedimos não mais a demolição, pois é muito fácil demolir, mas a revalorização mais consciente e mais completa das velhas virtudes intuitivas, uma síntese e uma nova fé para a nossa alma. Sentimos a vida em desacordo com os nossos pais, e o eixo do mundo se desloca do antigo centro, ao redor do qual girou durante milênios, completamente modificado nestes últimos 20 anos. O organismo se gasta e se desfaz, mas não importa. De todos os modos, o fim para ele, mais ou menos prolongado, é sempre o mesmo, e o valor da vida se estriba somente em dar-lhe um conteúdo eterno. A utopia de hoje poderá ser a verdade de amanhã. Se hoje trabalha e sofre, sem ser compreendido, o supernormal acumula dentro de si faculdades e forças espirituais que um dia o admitirão entre os futuros dominadores do mundo. Aos satisfeitos do presente desta nossa vida, tão horrivelmente mesquinha e imperfeita, aos normais equilibrados no ciclo das funções animais, que gozam e se descansam, muito afastados das tormentosas lutas espirituais, caberá por seleção natural a função de servos. Aos satisfeitos do presente, desta nossa vida tão horrivelmente mesquinha e imperfeita, aos normais equilibrados no ciclo das funções animais, que gozam e descansam, muito afastados das tormentosas lutas espirituais, caberá, por seleção natural, a função de servos. Nenhum mal derivará para quem não persegue finalidades humanas e sente-se recompensado
e satisfeito somente por preferir uma verdade já intuída. Para aquele que conseguiu perceber as forças do eterno, para aquele que vive de uma chama interna que nenhum sopro humano poderá jamais apagar. Mesmo quando este grito de uma alma se perca no vazio e não encontre nenhuma ressonância nos espíritos, não desistirão a evolução e a lei, que continuarão o seu trabalho sem se precipitar e sem jamais se deter. Assim como se experimenta no laboratório científico, pode-se experimentar no campo espiritual e moral. Os elementos de que dispomos aqui para a investigação fenomênica, os fatores que se combinam, são fornecidos pela personalidade humana e pelas condições de ambiente. Aquele que não vive tão somente a sua própria existência vegetativa, mas também esta segunda e maior vida, que é a vida do espírito, realiza dentro de si, continuamente, tais experiências espirituais. A realidade não é nunca uma abstração de caráter geral. As coisas mais simples da vida podem assumir um aspecto distinto e um significado muito maior quando observadas em profundidade, relacionando-as com os infinitos elementos de que se compõe a vida do espírito, imensamente mais vasta. Tão somente a luta e a dor nos proporcionam uma síntese completa. O homem verdadeiramente justo e honradamente espiritual, qualquer que seja a sua fé, dispõe para a sua ajuda de forças muito poderosas que pertencem ao mundo invisível e que invisivelmente penetram e governam tudo. O bem é necessário à minha consciência, para que esta não perca a sua limpidez, como um estado habitual, uma capacidade de sutis vibrações, indispensáveis para perceber estas coisas. A lei pode parecer no princípio um peso oneroso, mas logo será uma força imensa à nossa disposição. O justo sustenta, tolera, sofre. Praticando o bem todos os dias, vai acumulando em seu haver, atraindo para si as forças do bem, que irresistivelmente o levarão assim, como retrogradará aquele que é dominado pelo mal. Por uma lei inviolável e fatal, o bem recai sempre como chuva de bênçãos sobre aquele que o praticou, enquanto que o mal cai sobre o seu autor como chuva de maldições. Humilha-te e serás exaltado. Os primeiros serão os últimos. Cristo mesmo enunciou a lei de equilíbrio. Praticai o bem, isto será o único seguro, a melhor inversão dos nossos capitais humanos. A força tremenda do justo inofensivo será somente esta, a sua justiça. Se o homem pudesse compreender que peso tremendo exercem sobre a realização dos acontecimentos humanos estes impulsos que vêm do invisível,
ao que em geral não leva em conta, por certo, tremeria. Impulsos invisíveis, mas tão poderosos, que irresistivelmente dobram os indivíduos e forçam acontecimentos. A lei sempre existirá, e mesmo quando apenas um a siga, ela está sempre pronta a se lhe manifestar, ainda que toda a humanidade a ignore. Nos sucessos humanos, em todas as contingências da vida, existe um imenso imponderável. Estou convencido de que um universo onde tudo é lei, equilíbrio e ordem, e onde cada fenômeno se desenvolve de acordo com uma proporção exata de causas e efeitos, e nada acontece por acaso, tampouco o destino humano pode estar sujeito à sorte, mas há uma férrea e matemática concatenação de ações e reações em equilíbrio constante. O que não ocorre por uma causalidade, mas de acordo com uma lei, pode ser previsto quando se conhece essa lei. O destino está todo contido, tal como o é no presente, no passado e no futuro. Está contido embrionariamente no estado de causa, no presente. Cada homem traz consigo, com determinado modelo de personalidade e uma dada espécie de destino, a tendência para certas provas, perigos, triunfos, alegrias e dores. Muitíssimos ignoram que antes de seu nascimento físico tiveram um passado, que é justamente o que devem recordar e meditar, pois encerra a chave do presente e do futuro. Somente quando tenhamos sob as nossas vistas uma parte considerável da nossa vida maior e pretérita, que se perde na eternidade, tomaremos posse dos elementos que predeterminarão o futuro. Opomos à dor reações inconscientes. Somos uns pobres míopes, já que nada vemos além da morte, e semeamos a esmo o bem e o mal. No passado eterno que ignoramos, demoram as causas do presente. Nossos próprios atos semearam as dores que sofremos. Pelo bem que praticamos, seremos recompensados. Construímos no passado, livres e responsáveis, a nossa personalidade atual, como seus instintos, tendências, aspirações boas ou más.